Boa noite a todos. Meu nome é Igor Assis Siqueira. Eu sou autor principal do trabalho Glaucoma secundário à fístula carótida cavernosa espontânea, uma revisão de casos únicos. Esse trabalho está sendo submetido ao 11º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Espero que vocês gostem. Na introdução, nós vamos falar um pouco sobre o que é fístula carótida cavernosa, o que é glaucoma, como essas duas doenças se conectam, como que uma pode ser a causa da outra, antes de tratarmos nossos objetivos, nossos métodos, resultados e conclusão. Tratando da fístula carótida cavernosa, a gente tem essa doença como uma conexão entre um segmento arterial e um venoso no encéfalo. A gente tem um aumento de pressão venosa, porque a artéria carótida ela tem mais pressão do que o seio cavernoso e suas conexões. Por causa disso, a gente vai ter um aumento de pressão venosa na veia oftálmica, levando a um fluxo venoso retrógrado. A gente vai ver em imagens posteriores. Nessa imagem aqui, a gente pode ver, por causa do contraste, é a introdução de material de contraste na região do seio cavernoso. Isso mostra que tem uma conexão entre essas duas estruturas. A fístula carótida cavernosa ela pode ser espontânea ou traumática. Espontânea, que a gente vai tratar nesse artigo por causas estruturais de vasos sanguíneos, mas também por causa traumática, por exemplo, uma lesão, um acidente de carro, que pode causar essa doença também. Agora, sobre o glaucoma é apresentado aqui como uma lesão no nervo óptico. Isso pode ter diversas causas, mas o prejuízo no campo de visão é mencionado em grande parte das vezes. Ele pode ser Ela pode ser uma doença crônica, que vai ter essa lesão de pouco em pouco e a perda de visão também progressiva, mas nesse caso aqui a gente está tratando de uma lesão aguda por causa de uma grande pressão intraocular. Então a gente vê que o glaucoma está associado a um aumento de pressão intraocular, embora possa haver um sem o outro e vice-versa, mas a pressão intraocular ela pode causar dano aqui no nervo óptico que fica logo atrás da retina, causando o disco óptico glaucomatoso, presente aqui nessa imagem. Nós vemos também, em comparação com a imagem normal, um aumento do diâmetro aqui é percebido. Nessa imagem, nós podemos ver um caso. Essa paciente aqui está com engurgitamento conjuntival e episcleral desses vasos, um olho vermelho, ela também está com exoftalmia, né? Esse bulbo ocular mais anteriorizado em relação ao plano padrão dele, em relação ao outro olho também. E a gente consegue ver nessa tomografia computadorizada de cabeça o enchimento retrógrado aqui pela veia oftálmica que eu tinha mencionado. E também é possível ver aqui no exame de fundo de olho esse engurgitamento retinal pelas setas aqui. E como que nós resolvemos essa doença da fístula carótida cavernosa? O tratamento, hoje, mais comumente, ele é baseado em uma terapia endovascular, com a colocação de balões ou coils nessa região, impedindo a conexão entre as duas estruturas. Porém, antigamente, muitas vezes o tratamento não era feito e o paciente precisava recuperar de forma natural, sem nenhuma intervenção. Destaco aqui que foram colocadas referências ao final de cada imagem e que as referências desse trabalho são as mesmas do texto enviado. Sobre os objetivos, nós temos aqui que gostaríamos de avaliar casos clínicos de glaucoma secundário à fístula carótida cavernosa e investigar também as condições relativas à idade, o sexo, as manifestações associadas
que são os sintomas, o tempo para diagnóstico e para a alta, bem como sinais e sintomas que permanecem após a alta, para identificar padrões, mas também especificidades entre os casos. E o método? A seleção foi feita a partir do plano de revisão sistemática, com a busca no PubMed de fístula carótida cavernosa e glaucoma, ambos os termos usados em inglês, e todos os artigos também foram lidos em inglês, foram buscados 40 artigos. 24 deles foram excluídos por se tratarem de revisões, estudos retrospectivos e de tema distoante. E 16 artigos foram primariamente incluídos porque se tratavam de casos únicos de glaucoma como complicação da fístula carótida cavernosa. E a análise foi feita a partir de uma tabela, que nós elencamos a idade, o sexo, os sintomas do paciente, qual foi a intervenção empregada, o tempo para diagnóstico e para a alta, além das sequelas que o paciente ficou após o tratamento. Isso para cada um dos casos. Uma observação aqui é que 4 artigos entre o que nós selecionamos não foram analisados por estarem bloqueados, mesmo com o e-mail da instituição, nós não conseguimos acesso, e outros que não tinham texto em inglês. Nós tivemos como resultado de idade e sexo uma média de 70,6 anos, e a maioria dos pacientes foram mulheres, 83,3% deles. Os sintomas, os principais foram relativos ao olho mesmo, como um olho vermelho, uma queimose conjuntival, engurgitamento de vasos episclerais, proptose, visão dupla, dor e desconforto na região. Agora, sobre as intervenções, nós tivemos diferentes intervenções, mesmo para a mesma doença. Para a fístula, nós tivemos endovascular com embolização, balões ou molas, igual nós discutimos no tratamento mais atual, mas também teve o uso de tube shunt e também tratamento conservador, sem intervenção no local. E para o glaucoma, o tratamento foi mais farmacológico, uso de diversos medicamentos, como bimatoprost, atropina, timolol, pilocarpina e brimonidina. Agora, sobre o tempo de diagnóstico e alta, nós também vimos muitas diferenças. A validação na primeira entrada do hospital já mostrou o diagnóstico para um paciente, mas também teve paciente com alta em 12 horas, 2 semanas, com a espera de resultado de exames. O problema foi em caso de falso diagnóstico, em que, para o diagnóstico correto, foi necessário 2 meses até 1 ano. Isso prejudicou muito o tratamento e o prognóstico do paciente. E também o tempo para a alta, houve desde a ausência de internação ou até 8 meses entre os períodos de procedimentos cirúrgicos, pois alguns pacientes precisaram repetir procedimentos cirúrgicos e outros precisaram mudar a metodologia de tratamento. Agora, sobre exemplos de sequelas, são várias. Eu coloquei algumas aqui. Houveram pacientes com exoftalmia de 18 milímetros, engurgitamento dos vasos episclerais, mesmo após o tratamento, outros com leve ptose, anisocoria, outros com veias da conjuntiva proeminentes. E aí nós temos também manutenção das alterações do campo visual, cinéquias e atrofia da íris, e outro mais grave, com diversas sequelas, por exemplo, descolamento da coroide, proptose esquerda, congestão epibulbar e pressão intraocular de 25 milímetros de mercúrio no olho esquerdo. Agora, sobre as limitações do nosso trabalho, podemos destacar o baixo número de artigos, a pesquisa ter sido feita somente em inglês e também artigos sem acesso, que nós perdemos informação por causa deles. E sobre
Concluindo aqui sobre os padrões que nós tivemos entre os pacientes. A idade, o sexo e os sintomas foram bem repetidos entre eles. Já agora, sobre as intervenções feitas, o tempo de alta e o tempo de diagnóstico e as sequelas mudaram muito. Apesar de alguns sintomas padrões existirem para quase todos os pacientes. Isso mostra a complexidade da doença, que pode se manifestar de diversas formas e apresentar diversos tipos de tratamento. Só que isso também pode mostrar para a gente que o tratamento é pouco padronizado. Essa doença é muitas vezes pouco conhecida. Então, o diagnóstico é prejudicado por causa disso. E também, a melhor metodologia para tratar também é pouco conhecida. Então, destacamos aqui a importância de mais pesquisas e também necessidade de os profissionais de saúde conhecerem melhor como diagnosticar essa doença, para evitar as sequelas, que são proporcionais ali ao à demora no tratamento correto. Com isso, despeço de vocês, muito obrigado pela atenção. E como eu mencionei anteriormente, as referências desse trabalho são as mesmas do texto que foi enviado junto, que vai ser enviado junto, e também as referências das imagens estão colocadas ao lado delas. Obrigado novamente.